Não, nem todo usuário de droga é um dependente químico. Hoje eu quero desmistificar para você que nem todo usuário de droga é um dependente químico, diferenciando quem é o usuário de droga e quem é o usuário dependente. E por que disso? Porque para você ajudar alguém, você precisa entender que tipo de usuário que é e traçar uma boa estratégia para ajudá-lo. Olá, eu sou o Tércio Camargo, sou psicólogo e trabalho há muito tempo com a dependência química. E antes de começar esse vídeo, gostaria que você deixasse um like aí pra gente. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Ok, nosso assunto de hoje é a dependência química e eu quero explicar para você quem é um dependente químico. As pessoas pensam que porque uma pessoa usa droga, aquela pessoa é uma viciada, é um dependente químico, mas não é bem assim. Eu quero mostrar para você que existe um universo de pessoas que usam drogas e também aquele que se torna um dependente químico. Então fica aqui comigo que eu quero te ajudar a diferenciar. A gente tem aquele tipo de usuário de droga que é um experimentador. Quem é o experimentador? Olha, imagina você num grupo de amigos e aquela pessoa nunca usou droga. E ele tá vendo aqui os amigos fumando um baseado ou usando alguma droga ali. Imagina que essa pessoa ela vai ter curiosidade de experimentar a droga. E ela vai experimentar aquela certa substância, mas muitas vezes ela vai parar naquela experimentação. É só curiosidade ou era só a força do grupo, mas vai ficar só nisso. Então tem muitas pessoas hoje no universo de usuários de droga que são apenas experimentadores. Tem pessoas que ao experimentar uma droga, muitas vezes ela tem uma dor de cabeça, ela passa mal, ela tem algum mal-estar que para ela não fez sentido ou não teve graça nenhuma aquela droga, então realmente ela não vai continuar no uso daquilo. Ela experimentou, foi curiosidade, passou mal e realmente ela vai parar o seu uso. Nós temos outro tipo de usuário, a gente chama de ocasional. Você imagina aquela pessoa que em determinada situação particular da sua vida, por exemplo, um casal, a gente vê muito isso. O casal vai comemorar o seu aniversário de casamento, do seu relacionamento, eles vão comprar um vinho e eles vão tomar um vinho aquela noite, mas essas pessoas eles não têm o hábito de beber fim de semana ou beber frequentemente, mas em algumas determinadas situações, essas pessoas elas vão fazer uso de alguma substância. Então tem pessoas que usam drogas ocasionalmente, muitas vezes passam meses sem usar, e quando vão usar, pode ser que essa pessoa use pouco ou mesmo abuse daquela substância, mas ainda assim é um usuário ocasional. Nós temos aquelas pessoas que são usuárias recreativas. Quem é o usuário recreativo? Imagina aquela festa, fim de semana, as pessoas dançando, as pessoas se divertindo. E vai ter aquele grupo de pessoas que não só estão curtindo a música, curtindo o momento, mas eles querem curtir a festa com alguma substância, talvez para estarem mais alegres, mas as pessoas vão tentar tomar um álcool, cheirar uma cocaína. Existem alguns tipos de droga de festa, como uma balinha, né? Outros tipos de droga que são estimulantes, vai fazer a pessoa se sentir bem na festa. Agora nós temos também pessoas que são usuárias habituais. Quem é o usuário de droga habitual? Você imagina aquela pessoa que criou um hábito de usar alguma substância. Pensa na pessoa que chega no fim do serviço, né, no fim do seu dia de trabalho, chega em casa, ele vai abrir a geladeira, ele vai tomar uma, duas, três cervejas. Ou ele vai, já na noite, para conseguir dormir, ele vai pegar o seu baseado, ele vai dar uma fumada, ele vai, ou um cigarro, um baseado, ou mesmo um álcool. Muita gente usa álcool para relaxar e para dormir. Mas essa pessoa já criou um hábito, o hábito de usar certa droga, logicamente, porque aquela droga está fazendo sentido para ele e ajuda ele a dormir, a relaxar, a estar bem, a estar mais tranquilo. Agora nós temos também o usuário de droga que a gente chama de abusador. Quem é esse usuário de droga? É aquela pessoa que ao ir consumir uma droga, ele vai fazer muito uso, um uso pesado daquela droga. Tem pessoas que vai passar uma noite usando drogas, associado com álcool,
ou tem pessoas que vai passar dias usando droga. Pode ser que esse abusador de droga até fique períodos sem usar droga, 1 semana, 2 semanas, e mesmo talvez nem sinta falta da droga. Mas quando ele se propõe a usar droga, ele vai abusar. E isso já torna-se um grande risco de vida, um grande risco na sua saúde, esse tipo de uso, esse tipo de pessoa que abusa de alguma droga. E por fim, nós temos aquele usuário de droga que está dependente de uma droga, aquele usuário de droga que é compulsivo com uma droga, aquele usuário de droga que já perdeu o controle do seu uso de droga, que é isso que nós vamos explicar, quem é realmente o dependente químico. Para você entender quem é o dependente químico, é complexo e precisa de uma boa avaliação médica, psiquiátrica ou de alguém que trabalha com saúde mental. Não é um diagnóstico fácil, porque senão a gente comete um grande erro, estigmatizar uma pessoa. O que é isso? A gente fica rotulando. A pessoa é um usuário de droga, mas a gente chama ele de dependente, de viciado, e isso é muito ruim. Não ajuda realmente essa pessoa a superar o problema dela. Piora muitas vezes rotular alguém. Por isso, o diagnóstico de quem é o dependente químico deve ser muito criterioso, feito por um profissional habilitado. Mas aqui hoje eu quero mostrar para você como que é essa avaliação, como que a gente pode entender ou enxergar um dependente químico. Então, para a gente entender quem é o dependente químico, eu vou citar vários critérios aqui, mas o dependente químico ele é alguém que apresenta vários critérios juntos, interagindo. Um só não dá pra gente dizer que é um dependente químico. Primeiro critério, tolerância. Isso é um fenômeno muito interessante que acontece no organismo humano. Porque imagina aquela pessoa que toma um remédio, o médico, o cardiologista passa uma certa medicação, uma certa dose para ele. E no uso contínuo e usando muito tempo aquela medicação ela vai perdendo o seu efeito. E talvez o médico da pessoa vai ter que ou trocar o remédio, ou ele aumenta a dose daquele remédio, porque o organismo ficou tolerante. O organismo, na verdade, se adaptou com aquela medicação. Isso acontece com as drogas. Você começa a usar um certo tipo de droga, mas o teu organismo se adapta bem com aquela droga. E isso é fantástico, porque o nosso corpo ele é adaptativo, nosso organismo ele é adaptativo. Mas aí gera um problema, porque você vai sempre precisar de doses a mais do que você estava acostumado para ter um efeito, para ter uma sensação que você espera. Digo novamente que as pessoas acham que esse fenômeno da tolerância, porque vai aumentando, isso é um dependente químico. Não é. É um dos critérios, mas precisa estar associado com outros critérios para a gente entender que a pessoa realmente já se tornou dependente químico. Um outro critério que a gente utiliza para entender que é um dependente químico é a crise da abstinência. O que é isso? É um sintoma de mal-estar que a pessoa fica ou tem por ficar sem a droga de consumo. Talvez aquela pessoa já tenha um certo hábito com aquela droga, mas quando ela tenta ficar algumas horas, alguns dias sem aquela droga, o organismo adaptado à droga tem algumas reações. Ela tem dor de cabeça, ela pode ter tonturas, ela pode ter náuseas. Olha só no caso do alcoolismo, a gente vê as pessoas trêmulas, né, sem o álcool, porque na verdade ela está entrando numa crise da abstinência. E tem algumas crises que são mais severas, que as pessoas chegam a alucinar, as pessoas veem coisas que não existem, bichos andar pelo corpo, figuras macabras na parede, mas essa pessoa está alucinando porque ela está em crise de abstinência. Então esse é um outro critério para somar, para a gente entender que essa pessoa está se tornando dependente químico. Um outro critério interessante é o descontrole. A pessoa já não consegue mais planejar o uso dela. Ela pensa que ela vai cheirar uma quantidade de cocaína naquela noite e ela vai lá e compra aquela quantidade. Mas ao começar a usar a cocaína,
o organismo dela vai pedir mais e ela vai descontrolar e ela vai buscar novamente mais uma quantidade. E ela acha que vai ser só aquilo, mas na verdade ela vai buscar mais e mais quantidades e ela vai passar uma noite usando. Mas na cabeça dela ela tinha planejado usar só um pouco. Isso é um critério interessante porque a pessoa já está apresentando um descontrole do teu próprio uso ou ela já está apresentando um descontrole da sua própria vida. Um outro sintoma para a gente entender e somar nesses critérios de abstinência é a obsessão. A pessoa que vive em função, no mundo mental dela, dos pensamentos dela, ela vive em função apenas de pensar em usar a droga. Mesmo que essa pessoa estude, mesmo que essa pessoa trabalhe, mesmo que essa pessoa esteja vivendo uma vida cotidiana, vamos dizer assim, normal, mas o mundo mental dela está focado apenas na droga. Ela fica pensando onde ela vai arrumar o dinheiro para ela comprar droga, ela fica pensando como ela vai fazer depois da escola, depois do trabalho, aonde ela vai usar, ela fica pensando como ela vai inventar algumas desculpas para a família ou para algumas pessoas, onde ela estava, o que ela estava fazendo. E ela passa o dia pensando no desejo que ela está para usar droga e como ela vai fazer para usar droga. Então ela fica tomada, um pensamento muito obsessivo em usar a droga. E isso também é um critério interessante para a gente avaliar se essa pessoa está se tornando dependente químico. Um outro critério muito importante, dentro desses vários critérios, é o isolamento. Pessoas que começam a se isolar, as pessoas não andam mais com suas famílias, as pessoas não têm mais relacionamento com os amigos, começam a se distanciar das pessoas, as pessoas não têm mais, não buscam mais atividades de prazer, a pessoa já não joga bola, a pessoa já não quer sair mais, passear num parque, não quer mais andar, fazer uma caminhada, fazer alguma atividade esportiva, porque o universo dela e o mundo dela se tornou o uso da droga dela. Isso é um problema que as pessoas começam a se isolar e as pessoas que estão à volta começam a mostrar para ela que ela está ficando distante, que ela está ficando estranha, que ela já não é mais a mesma pessoa. E isso é um critério importante quando as pessoas começam a se isolar, é abandonar a sua vida cotidiana, os relacionamentos, os prazeres da vida normal em função da sua própria droga. Por fim, um outro critério que é interessante da gente pensar e somar nisso tudo para entender se a pessoa já é um dependente ou não, é a incoerência de algumas atitudes dessa pessoa. O que acontece é o seguinte, que a pessoa ao usar droga, ela vai tendo várias consequências no seu corpo, na sua saúde. Apesar dessas consequências, ela ainda continua usando drogas. Apesar de estar passando risco de vida, risco de saúde, ela ainda continua usando a sua droga. Então, para você entender quem é o dependente químico, a gente não pode tomar um único critério desses. A gente precisa interagir esses critérios. 3 ou mais critérios são aceitos hoje no diagnóstico para a gente entender que essa pessoa realmente é um dependente químico ou não. Agora, eu preciso dizer alguma coisa aqui importante para você, porque eu estou dizendo aqui que nem todo mundo que usa droga é um dependente químico. E talvez a grande maioria das pessoas que usam drogas não são dependentes químicas. Mas não é porque você não é um dependente químico que você não tenha problemas com as drogas. E isso é importante você diferenciar. Tanto você que é usuário ou você que é um familiar que está tentando ajudar o teu parente que está usando drogas. Isso é importante diferenciar porque principalmente o usuário de droga, ele tende a olhar para si para ver o seu controle. Ele avalia que ele tem problemas ou não só a partir do seu controle. Ele fala assim, eu fico uma semana, eu fico 2 semanas, nem penso em usar droga, nem tenho vontade de usar. Mas quando ele se coloca a usar, ele começa a ter problemas com o uso de droga dele. Então é interessante para você que não é porque você é um dependente químico ou não, que não tenha problemas com o uso de droga. As pessoas têm problemas com as drogas na sua saúde. Tem pessoas que começam a ter problemas respiratórios, tem pessoas que começam a ficar desatentas, pessoas ficam irritadas, apresentam até alguns transtornos psiquiátricos, começam a ter crises de ansiedade pelo fato de você
começar a usar álcool e droga. Tem pessoas que vão ter problemas no seu trabalho, na sua profissão, porque ele fez uso naquele dia, passou a noite usando droga ou álcool, e aí ele não rende mais no trabalho, ou ele apresenta faltas no seu trabalho, e ele começa a se queimar no seu trabalho, porque ele já não está rendendo, já não está mais produzindo como produzia antes. Tem pessoas que vão ter problemas familiares ao usar drogas. Tem famílias que não têm esse valor, né, dentro da sua casa, dentro do lar, de alguém usar drogas. E tem famílias que vão criar bastante conflitos por você ser um usuário de drogas. E você vai ter que resolver isso, lidar com esses conflitos familiares. Tem pessoas que têm outros tipos de problemas, que correm risco de vida. Por exemplo, olha só no alcoolismo, problemas com o trânsito, acidentes de trânsito. Enfim, não é porque você não é um dependente químico que você não tenha problemas ao usar droga. Você vai ter muitos problemas ao usar drogas. É interessante que, vou dar um exemplo aqui de um paciente meu que me procurou. Essa pessoa tinha problemas com o álcool e ele fazia uso de álcool ocasional. E ele me procurou desesperado, porque ele falou assim que tinha acontecido algo com ele totalmente diferente, fora do seu controle, porque ele teve um apagão alcoólico. Ele começou a beber álcool numa noite com os amigos e a partir dali que ele começou a beber, ele não lembra de mais nada. Ele só lembra do outro dia que ele acordou. E ao conversar com um amigo dele, o amigo falou para ele: cara, o que você foi fazer naquele lugar? E ele falou: que lugar? Falei, cara, você bebeu e você saiu de perto da gente, a gente foi atrás de você porque você estava alterado, você foi parar num prostíbulo. Ele falou assim: cara, não, você não fala isso pra mim não, eu não fui nesse lugar. Rapaz, o cara foi lá no lugar que ele tinham falado e realmente ele confirmou com as pessoas ali que ele esteve naquele lugar. E isso foi muito ruim para ele, porque não era da sua moral estar num lugar daquele. E ele nem sabe o que aconteceu naquele lugar. E olha que situação dramática dessa pessoa, porque aconteceu com ele o que a gente chama de apagão alcoólico. Tem pessoas que têm um apagão. E não é do muito uso, abuso do álcool. Apenas ele começou a se intoxicar com álcool e ele teve um apagão alcoólico. Veja que problema sério de vida, veja que complicação que essa pessoa possa ter entrado. Então eu estou enfatizando aqui para você isso, que nem todo mundo é um dependente químico que usa drogas, mas não é porque você não é um dependente químico que você não tenha problemas com o teu uso. Eu quero usar aqui uma analogia para você entender como que um usuário de álcool e drogas, ele avalia os seus problemas. É como uma balança, porque tem hora que essa balança, o que mais pesa para ela são benefícios que ele tem com o uso de droga dele. E as consequências, talvez para ele, são mínimas. Então essa balança ela fica descompensada. E para ele tá interessante usar droga, porque acalma ele se diverte, ele curte a noite, ele tem benefícios com essa droga e poucas consequências. Mas quando realmente esse usuário de droga vai começar a entender que a sua droga é um problema, quando essa balança começar a descompensar e as consequências negativas começarem a pesar um pouco mais e ele perceber que usar droga já não está sendo mais interessante ou vantajoso, ou que realmente ele está tendo grandes problemas ao usar drogas. Então fica a dica para você que é um usuário, e uma dica para você que é um familiar que lida com o usuário de drogas, sendo dependente químico ou não, é entender esse jogo dessa balança. E quanto mais você tiver essa percepção de que essa balança precisa pesar mais as consequências negativas do que ser mais interessante o uso, quanto mais você perceber isso, mais rápido você vai sair do teu problema, mais rápido e mais fácil vai ser você lidar com o teu uso e você superar esse problema.